Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre a vida a partir dos ensinamentos da doutrina espírita. Aqui na TV Diário, também pelo YouTube, pelas plataformas sociais, mais uma vez na companhia da Márcia de Fô, do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves e da sua companhia que está aí nos assistindo, ou diretamente na TV Diário, ou nas plataformas. E o assunto que nós queremos partilhar hoje, refletir com vocês que estão nos acompanhando, é o seguinte: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E quem é que está perguntando? Segundo Santo Agostinho, uma das instruções que Kardec trouxe para o livro, para o Evangelho segundo o Espiritismo, é o próprio Deus. E diz o seguinte, pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Qual é a resposta para esta pergunta, Márcia? O que fizemos do filho confiado à nossa guarda? Que filho é esse? Que filhos são esses? Eu acho que é a primeira questão importante que deve fazer parte das nossas reflexões. Kardec tem na Gênese um tópico específico que ele trata da geração nova. E nessa questão da geração nova, ele vem tratar muito desses espíritos, dessa geração nova, desses novos filhos que estão chegando, que não são tão novos assim, de longa data, e nós somos reencarnacionistas, e isso não é fato novo para nós, o espiritismo é reencarnacionista. Então estamos falando de espíritos milenares. Estamos falando de almas que já caíram, já tombaram, levantaram, tiveram sucessos e insucessos, dificuldades atrozes em suas etapas anteriores e têm um futuro ímpar pela frente ainda todos nós, e traz toda essa bagagem. Então estamos falando de almas que não chegaram aqui começando do zero uma etapa evolutiva. É esse pacote, primeiramente, que temos que ter em mente enquanto pais, mães, educadores, tios, avós, seja lá quem for, que esteja lidando no trato com esse filho, com essa criança que a vida nos apresenta. É esse pacote que temos que ter em mente que estamos recebendo. Não é algo que vamos estabelecer um processo do zero. É um processo de educação complementar, poderíamos assim dizer. Somos responsáveis junto a Deus nesse processo. Eu costumo dizer lá em casa para as crias, quando a situação está complicada e a gente precisa puxar para uma DR e tratar de um assunto muito específico, vem cá, escuta aqui, Filoninha. Antes de reencarnar, e aí eu apelo para a reencarnação, até porque eles são evangelizados, vão na evangelização, lidam com esse processo, então eles já sabem. Antes de reencarnar, eu me comprometi junto a Deus a te educar. E tu te comprometeu junto a Deus a me obedecer. Tu tinha noção, consciência, porque tu não era pequenininho antes de aceitar estar aqui nessa família. De quem eu era, do processo educacional que você iria receber, do que você iria enfrentar, e ainda assim você aceitou. Agora você vai baixar a cabeça e vai aceitar esse processo que juntos nós vamos estabelecer. Sim, eu vou ser flexível em alguns pontos, mas não vou ser flexível em outros. Então isso é assim e terá que ser assim. E aí sai meio que resmungando, mas sai consciente do que ouviu. Isso é necessário. Esse estabelecer limites, essa consciência no processo educacional de quem é aquela alma, de qual é a minha tarefa junto a Deus, Então, realmente é que se pensar nesse momento. Sim. Tu já elimina aquela frase típica: eu não pedi para nascer. Não existe, ninguém fala lá em casa, porque senão eles sabem que é meia hora de palestra, Aí bota sentado: o que tu não entendeu ainda, criatura? Como assim? Vamos voltar para a evangelização lá na parte inicial? Não tem. Esse assunto que foi sugerido, que a gente está trazendo, eu até esqueci de registrar na abertura do programa, que está num dos meus capítulos preferidos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, eu estou aprendendo que cada capítulo que eu abro e leio e estudo, que esse é meu capítulo preferido. Mas sobre esse aqui eu já fiz várias exposições, então a gente se debruçou. É o capítulo 14,
para quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, vale a pena ler, reler. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Olha só o apelo, né, que Kardec já traz com a escolha desse título. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E ele fala de piedade filial. Aí ele fala sobre esse tema que eu gosto muito, quando Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que família é esta que se agregam, Jorge Brandão, num determinado momento da nossa caminhada evolutiva? Bom, a nossa família terrena é muito, muito pequena em relação à nossa grande família que está no plano espiritual. Tá? Pelas todas as nossas relações que nós tivemos, de encarnação e encarnação, nós temos uma família muito grande. Mas nesse momento, a nossa missão, e essa é a palavra que nós temos que usar e temos que refletir sobre ela para os pais, nós como pais, como educadores, como avós, como tios, essa é uma missão e é a principal missão. Tá? Então, o desafio é enorme. O desafio é enorme nos tempos atuais. E nós não estamos aqui para jogar culpa, né? Jogar culpa no pai, na mãe, no tempo. Né? Se bem que eu sempre disse, e digo lá em casa, né, que tempo é uma questão de prioridade. Né? Então, realmente, essa nossa missão, né, junto a esse combinado que nós fizemos, como disse a Márcia, no plano espiritual, entre nós, e aqui, o que está acontecendo hoje, que eu acho que mais me preocupa, dentro das famílias, um grande número de famílias, é uma certa inversão de valores, onde, muitas vezes, as crianças e os adolescentes ditam as regras. Né? E essa inversão de valores é altamente prejudicial. Por que nós levamos o filho no colégio, não tem querer ou não querer, levamos no médico, querendo ou não, né? Levamos aos lugares que precisam, e por que quando o querer deles, né, às vezes se supera o dos pais? Então, eu vejo a família, a sociedade hoje, até estava falando isso com o Diógenes, como o espelho, né, o espelho da família. Então, o que tu não aprende, o que tu não consegue absorver na família, o que tu compreende como certo ou errado na família, tu vai levar para a sociedade. Né? Tu vai levar para o teu dia a dia na sociedade. Então, é muito, muito importante que se criem regras. Né? Regras, como a Márcia falou, regras que precisam ser seguidas. Isso foi o combinado e isso é necessário. Não é um autoritarismo, né? Mas é uma necessidade de uma organização, de uma estrutura de organização na família. Né? Então, é um desafio muito grande, mas muito grande mesmo. E essa questão de dizer assim, eu não tenho tempo, né? Como eu disse, tempo é a questão de prioridade. Eu tenho uma pesquisa aqui que dá um certo alento até para nós, para as famílias, uma pesquisa feita na Universidade de Toronto, no Canadá, e ela é reforçada em várias outras universidades do mundo, que tem uma pesquisa que comprova que 6 horas de qualidade e convivendo com os filhos semanalmente tem um peso muito maior, né, na adolescência, no futuro dos filhos, que qualquer outro fator, como até o tipo de escola, a classe social, né? É um peso muito grande. E a semana tem quase 170 horas. São 6 horas, 50 minutos diários de qualidade com os filhos, conversando, dialogando, contando história, ouvindo. Né? Isso faz a diferença. Então, tempo existe. É nós que precisamos realmente priorizar esse tempo. Né? Eu e a Márcia aqui somamos junto 10 filhos. Né? Então a gente sabe que o tempo, às vezes, a gente tem que fazer malabarismo, mas é possível, porque a gente está encarando isso como uma missão. Né? E nós precisamos encarar talvez a missão mais importante nossa aqui é a criação dos nossos filhos. Diógenes, a partir da exposição, da introdução feita pela Márcia, depois complementada, né, com acréscimos pelo Jorge Brandão, desse processo que é discutido, que é combinado no nosso projeto reencarnatório, e nós participamos juntos, pais, filhos, parentes, pessoas que a gente já encontrou, já conviveu, vai encontrar aqui de novo, todos nós fazemos parte desse planejamento. Mas as coisas aqui muitas vezes se transformam pela influência que a própria família sente na convivência dos filhos, que é uma convivência diferente da convivência dos pais. Como é que se faz esse arranjo, esta conexão das questões materiais
e daquilo que a gente carrega na nossa essência, que é a nossa condição espiritual. A Márcia trouxe ali a questão do planejamento, de que ela diz para os filhos dela, eu não pedi para nascer. Não, a gente planejou, eu me responsabilizei por vocês, né? E esse é um ponto muito importante que ela trouxe, porque quando o espírito reencarna, é como se nós estivéssemos entrando numa empresa pela primeira vez. Eu não sou largado de qualquer jeito numa empresa. Vai ter alguém responsável por mim para me mostrar as diretrizes da empresa, para me mostrar o ambiente da empresa, para me dizer qual será a minha função dentro dessa empresa. E a depender das pessoas que estão responsáveis por mim, para eu compreender essa empresa que é onde eu vou trabalhar, essa empresa ela pode se tornar uma empresa legal, tranquila e boa de eu conviver ou não, né? Então é o mesmo quando o espírito reencarna. Quando ele reencarna, o ser humano é vamos dizer assim, né, o bicho mais frágil que tem de todos os outros, dos animais, porque ele nasce realmente vulnerável, profundamente vulnerável. A criança ela nasce vulnerável em todos os sentidos. Então ali o pai, a mãe ou os cuidadores, eles têm essa missão muito importante de receber esse espírito e de começar a prepará-lo para esse novo mundo, né? Transmitir para ele como as coisas funcionam aqui, né? A questão das regras, da noção de hierarquia, de disciplina, de limites, que são os pilares muito importantes para uma civilização, né? Então, os pais também, eles precisam, né, estar preparados para receber esse espírito e apresentar o mundo para esse espírito. É claro que o espírito já traz uma bagagem, e aí vem o grande desafio, porque ele não nasce num papel em branco, né? Ele traz toda uma predisposição reencarnatória ali, do histórico dele. E isso muitas vezes contrasta, né, com o que os pais vão passar e com o mundo em si. Só que aí é que vem o grande desafio, porque no momento que tu vai transmitindo essas informações, né, tu tem muitas vezes ali a reação daquele espírito. A gente quando vê aquela criança que chora por qualquer coisinha, é irritada, é tensa, é brigona, e às vezes os pais muitas vezes têm que dobrar a sua paciência para poder lidar com aquela criança. Tem outras crianças que são super zen, parece que aceita tudo tranquilo, né? Então vem esses desafios dentro do lar. Mas o desafio maior é nesse sentido, né? Nesse contraste de geração, muitas vezes, porque às vezes, principalmente agora que a tecnologia surgiu de forma muito repentina, poucos anos já começou essa aceleração tecnológica e pegou muitos pais despreparados, porque década de 90, de 80 foi ontem. E de repente vem uma nova geração que tem uma comunicação extremamente acelerada, várias informações ao mesmo tempo, e às vezes os pais eles podem perder a mão em algum momento, né? Por exemplo, quando surgiu uma questão de sexualidade, qual era o recurso do filho, da filha? Ou era a professora, ou eram os pais. E aí eles tinham um certo controle, porque não, aqui eu filtro, aqui eu sei o que eu digo, o que eu não digo. Hoje, Google, ChatGPT, ligeirinho, vem sem filtro, vem na cara. E aí, será que a criança está preparada para isso? Para receber essas informações naquele tempo? Esses dias, né, eu peguei uma criança que ela entrou no YouTube e ela cai naqueles videozinhos, acho que é do Rios, e de repente um vídeo de sexo, praticamente explícito ali, e ela com 8 anos, olhando. Eu cheguei na hora, sabe? Ali foi o momento que eu peguei. Mas e outros momentos que essas crianças ficam vendo várias informações? Como é que essa criança está processando isso? Como é que os pais estão lidando com isso? Com esse momento muito acelerado e que muitas vezes pode fugir às mãos dos pais. Por isso que exige uma responsabilidade maior também, um desafio maior nesse momento, né? Eu estou me baseando muito na instrução que Santo Agostinho trouxe e que foi ditada numa mesa mediúnica em Paris em 1862. 1862. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Então fazia 5 anos que, né, o mundo, aqueles que tiveram acesso, estavam ainda conhecendo, iniciando os estudos das informações que vieram através dos espíritos, na codificação de Allan Kardec, e chega essa mensagem de Santo Agostinho. Muito mais duvidando do que acreditando ainda. Muito mais, exatamente, no momento ainda de muitas dúvidas, né? E, aliás, era uma recomendação de Kardec, né?
penso, logo existo. E Kardec acrescentou, penso, logo existo e duvido. Né? Por quê? Para que cada um faça a sua busca pelo conhecimento. E aí diz o seguinte, Santo Agostinho, e é uma mensagem que foi ditada em 1862, que se a gente ler agora, parece que ela foi ditada ontem, para os dias de hoje, e nos chamando a atenção na nossa condição espiritual. Ó espíritas, diz Santo Agostinho, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei, olha aqui o que ele diz, compreendei, e eu gosto muito desta conexão do mundo material com o mundo espiritual. Hoje é um dos temas que mais tem atraído a minha atenção e meu estudo. Essa conexão do mundo material com o mundo espiritual. Não existem dois mundos, existe um mundo só em duas dimensões. Né? Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, quem é que pode produzir um corpo? Nós podemos produzir um corpo. Nós somos fruto da união de um homem com uma mulher e os nossos filhos também são produtos da nossa capacidade de criação. Que quando produzis um corpo, e aquilo que eu estou buscando, recorrendo esta instrução de Santo Agostinho, porque vocês já falaram aqui, o que já foi dito aqui. Quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna, vem do espaço para progredir. Vem do espaço para progredir. Sabeis vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprires fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. E aí vem a pergunta, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Então, isso aqui dá uma dimensão da importância da missão, de receber esses corpos que vêm com a alma de outras experiências. Quem sabe se em vidas passadas, os que hoje são ou foram nossos filhos, não tiveram uma outra relação conosco, foram nossos pais, ou tiveram outro tipo também, né, de relação nessa caminhada evolutiva. Acho que isso aí, penso, nos dá uma dimensão da grande missão que nos cabe. Receber corpos dotados desta alma com uma missão, progredir. E nós somos responsáveis por isso. Isso traz a misericórdia divina, né? Porque a família ali é uma nova oportunidade. Nós sempre temos uma nova oportunidade de reparar, de ajustar, de fazer novas conexões, novos aprendizados. Então, aqueles que se encontram dentro do lar estão tendo, cada um, tanto os filhos que vêm como os pais ali, os familiares, os cuidadores, todos estão tendo uma nova oportunidade de se ajustarem, de se acertarem. É muito importante a gente lembrar que na família vale muito mais, né, a prática do que a teoria, muitas vezes, né? Chico já falava, né? Fale do evangelho, mas mais importante, viva o evangelho. Né? Então os hábitos são criados dentro da casa, dentro da família. Então, como é que está acontecendo a relação, né? A relação dos cuidadores ou dos pais? Será que discutem na frente dos filhos? Né? Será que passam valores reais? Será que não há preconceitos dentro de casa? Né? Porque a criança é uma esponja. Ela absorve. Então, será que está se cultivando realmente valores de respeito, de solidariedade, de empatia? Né? Porque isso é fundamental. O que acontece dentro da casa é refletido na educação das crianças. Né? Eu trago aqui umas pesquisas também interessantes, né? De hábitos, por exemplo, do cotidiano considerados normais, né? Como as drogas lícitas, né? O álcool, o cigarro, inspiram hábitos nas crianças, que são gatilhos. Né? Isso a Associação Brasileira de Pediatria comprova, né? que há essa normalidade, essa normose nesses hábitos, por exemplo, fumar em frente a uma criança, né? Beber em frente a uma criança, isso parece que é tudo normal. Né? Eu lembro de um caso que me chamou muito a atenção, parece simples, mas eu fiquei refletindo muito sobre isso. Uma vez eu estava num aniversário,
E aí eu estava sentado e eu pedi para um menino me alcançar um banco ali, né? Eu digo, tu pode alcançar por ti aquele banco ali? E ele disse, não, não consigo. Mas o banco era pequeno e ele era forte. E eu digo, não, tu é grande, tu consegue. Ele disse assim, eu não sou grande, eu nem tomo cerveja. O que ele quis dizer com isso? Olha a referência dele de ser grande. Na cabecinha dele, quando é adulto, tem que tomar cerveja. Né? Tu viu a referência, né? Eu fiquei impressionado com essa, que a resposta saiu natural, né? Eu não sou grande, eu não tomo cerveja. Então o que a gente está fazendo na frente das crianças, o que a gente está, o nosso comportamento é absorvido inteiramente, né? Então valores, né, valores que são vividos dentro do lar refletem diretamente, né, nos nossos filhos, nos nossos netos, né? Tem uma outra passagem, nós estamos já com o tempo esgotado nesse bloco, já vamos retomar o programa, em que Santo Agostinho também fala sobre o que os nossos filhos trazem, as crianças de uma forma geral trazem dessas outras encarnações. E diz o seguinte, desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Olha aqui a missão de corrigir. Podar os maus e estimular os bons. Exatamente, ele fala nisso. Né? Nós vamos retomar por aí a sequência dessa reflexão sobre o papel das famílias, sobre a importância da boa educação dos filhos dentro da visão espírita, na missão que cabe a cada um de nós. O Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Seja bem-vindo à UBRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Meu nome é Rafael Coelho, sou médico do Serviço de Oncologia do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Aqui, dispomos de um centro para tratamento do câncer completo, onde os pacientes têm à disposição exames assertivos para o diagnóstico e recebem tratamentos atuais de forma humanizada, atendidos por equipe multiprofissional especializada com médicos hematologistas e oncologistas qualificados. Dispomos de um moderno centro de infusão, com utilização de tecnologias de ponta, como a touca inglesa, que auxilia na redução da queda capilar. Estamos prontos para oferecer o melhor em oncologia, próximo de você e do apoio de seus familiares. No Astrogildo, um complexo completo, sempre com você. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida que você acompanha na TV Diário, acompanha também pelo YouTube. Pode buscar outros programas, já passamos de 100, Diógenes, Jorge, Márcia. 100 programas? 105. 105 programas sobre diversos assuntos que você pode ali clicar, né? Isso. Como é que localiza? Despertar Espírita, só digita ali no YouTube Despertar Espírita, já vai aparecer um mix, onde tem ali os títulos por primeiro, daí só vai rolando, vê o título que mais interessa, clica e assiste. E se entrar pela página do diário, ele vai aparecer em ordem, e pelo YouTube ele não está em ordem, né? Mas ele aparece todos, porque cada programa nosso tem um título. Então,
as pessoas que nos seguem, que querem acompanhar, podem escolher o título, o assunto, como hoje, o assunto que nós estamos tratando sobre os filhos, né? Sim. Então isso facilita bastante, né, Jorge? Isso, e é sempre importante comentar, né, acionar o sininho lá, curtir, porque daí ele vai para muito mais pessoas, né? Ele vai se tornando interessante para o YouTube e ele alastra mais. E a gente tem também o Instagram, né, que é Despertar Espírita 2023, @Despertar Espírita 2023, que lá nós temos vários recortes, né, da gente falando temas pontuais que a gente achou importante reprisar ali no Instagram. Muito bem, agora aqui durante o nosso intervalo, a gente faz intervalo, mas a gente continua conversando aqui, né? E a Márcia lembrou uma questão muito importante desta instrução de Santo Agostinho, quando ele diz: sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Aproximar essa alma de Deus. Como é que se faz isso? A partir de quando se faz isso, Jorge? Bom, eu vou trazer uma questão do Livro dos Espíritos, né? Da questão 208, que nos ajuda também a refletir. Quando Kardec faz a pergunta: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? A resposta, né, exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco, como nós comentamos, né, entre pais e filhos, entre as famílias, entre a sociedade, né? Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. E isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será responsabilizado. Então é muito claro, né? É muito clara essa orientação. E uma questão importante, que eu acho que nós podemos até tratar pelo tempo que urge, né? A questão da espiritualização, da religiosidade das crianças, né? Porque como nós comentamos antes, né? Leva no médico, tem que levar, leva. No colégio, leva. Por quê? Por que não encaminhar a espiritualidade, a religiosidade? Muitos pais dizem assim: não, quando ele crescer, ele resolve. Ele vai escolher. Ele vai escolher, mas aí, como Kardec nos fala, o espírito já está endurecido, já está ressequido, né? Então ele precisa ter isso de berço. E eu trago aqui uma pesquisa recente, né, muito importante, né, da Universidade de Columbia e de Harvard. São duas universidades de ponta, né, que falam sobre a religiosidade na infância, para que a gente reflita, né, que às vezes, isso deixa para depois, né, não é tão importante. Olha só, né, o que a religiosidade ou a espiritualidade na infância cria uma espécie de resiliência interna, né? Então, e os principais pontos desse estudo que concluíram a importância dessa religiosidade: prevenção da saúde mental, né? Prevenção da saúde mental, essa resiliência maior, né? Oferecimento de um sentido para as dificuldades, aumenta a capacidade de cognição, diminui 80% a possibilidade de depressão e diminui em 60% a probabilidade de ser adicto a substâncias químicas. Então é algo assim, na prática, é algo que está comprovado cientificamente, assim como desde o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala, né, que o Espiritismo veio para dar as mãos para a ciência. E se tivesse alguma coisa errada, o Espiritismo se retrataria. Mas em quase 200 anos isso não aconteceu. Pelo contrário, né, a ciência cada vez mais comprova essa importância da espiritualidade, da fé, na saúde mental e até mesmo na saúde física. Sim. Olha o que diz o ECA, artigo 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Garante que crianças e adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegura oportunidades para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. O que significa isso? Garantir que a criança tenha acesso às necessidades básicas vitais. O que são necessidades básicas vitais? É aquilo que pode incorrer no risco da criança, né, de repente não desenvolver uma doença ou algum trauma, alguma coisa que possa muitas vezes até levá-la à morte, né? Então, segurança afetiva, a segurança de fazer essa criança se sentir segura, né, amparada, o alimento,
a educação. Então, tudo isso que não pode faltar. E por que entra a espiritualidade aí? Porque a gente sabe que muitas pessoas, diante de uma situação difícil na vida, de uma separação, descobrir uma doença grave, de um luto, de alguma coisa muito ruim, ela se desespera, ela se desestrutura, porque ela não consegue ter um olhar mais ampliado da vida do ponto de vista espiritual para dar um sentido para aquilo que acontece. E ela pode se desestruturar, e a gente sabe que muitas pessoas até, né, infelizmente, buscam pelo suicídio, achando que vão resolver os seus problemas. Então, olha como faz falta a criança, desde pequenininha, desenvolver nela a espiritualidade para que ela consiga transcender na vida, ampliar a sua existência e conseguir contextualizar as situações difíceis que acontecem na vida dela, dando um sentido justo para aquilo. E isso gera muita sensação de segurança, e aí vem a fé, né, de confiar num poder maior, além dos limites materiais, porque a gente sabe que vai chegar uma hora que o material não vai dar conta de tudo, e é nesse momento que a gente não encontra os recursos no mundo material, aquele que desenvolveu a espiritualidade, ele vai transcender, ele vai mais além, e ele vai encontrar tantos outros recursos que podem fazer com que ele se acalme, fazer com que ele se asserene e não se desespere e consiga resolver melhor os seus conflitos. Então, olha como ele é vital também, desenvolver a espiritualidade na infância também é vital. E os pais eu costumo dizer assim, os pais que privam a criança de desenvolver espiritualidade, ela está promovendo na fase adulta uma anemia moral, por exemplo. Tu não vai privar teus filhos de comer, porque pode dar uma anemia, enfim. Sim. Mas a gente também tem a questão da anemia moral, da anemia espiritual, que pode dar problema lá na frente. Além de trazer um propósito e um sentido. Exatamente. Maior, né, do que o materialismo prega. Exatamente. E essa instrução de Santo Agostinho, eu vou repetir várias vezes, porque ela é longa. Conecta. Se fosse ler toda a instrução, seria o programa inteiro, né? Pegando alguns aspectos. E dentro do que vocês estão falando, eu estou encaixando a fala de vocês aqui, né, na instrução de Santo Agostinho. Desde o berço, a importância que foi dito aqui, começar cedo, logo. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior, aquilo que a Márcia falou. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixar se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Márcia, como identificar a diferença que existe nos filhos e tratá-los, né, dentro do cumprimento da missão? Exatamente o que o Santo Agostinho está dizendo aí. Observação. Observa a tua criança. Observa desde o berço, está sendo dito, né? Para identificar o que aquela criança demonstra, o que ela traz de necessário para esse processo educacional. É ela quem vai falar. Eu só vou pegar o material e equalizar para que ela tenha o que precisa a partir do amor, né? Então, a gente tem mais filhos, então é facilmente possível identificar as grandes diferenças. O processo engendrado educacional é o mesmo para todos, mas adequado e afunilado de maneira diferente à necessidade específica de cada um. Porque se eu desse a mesma educação, e às vezes a gente deve escutar isso, e o Diógenes muito, eu não sei o que aconteceu com essa criança, eu dei a mesma educação, e não se dá conta que a mesma educação é prejudicial. A mesma educação é impossível para filhos, mesmo que sejam gêmeos, porque eles trazem temperamentos diferentes. São almas individuais, e elas trazem uma necessidade diferente. Então, para um filho, eu vou poder entregar a chave, para outro não. O processo educacional ele tem que ser dosado, de acordo com a responsabilidade que cada um vai demonstrando, com aquilo que cada um vai apresentando ali nesse cenário, já de possibilidades, mas é um acompanhamento realmente, como diz Santo Agostinho, desde o berço. A criança pequenininha, ela já demonstra um temperamento mais agressivo ou mais dócil, como trouxe o Diógenes. Mesmo tamanho, uma pega a outra, pega pelo pescoço ali, se não apartar, ela mata. E tu tem que cuidar, porque eles não têm essa noção.
E a outra não, a outra é um saco de pancada e ela se deixa. Passiva. Então, o processo de orientação é diferente para vamos frear essa raiva aqui, vamos controlar isso, vamos ver o que a gente pode fazer para expressar de uma maneira adequada. E tu vai ajustando aquele processo. Aquela criança vai ser, com certeza, um processo mais continuado, é mais colo, é mais diálogo, é mais fala, é mais puxão. A outra parece que tu vai dando as orientações ali, ela vai indo, mas tu vai acompanhando o processo, né? Então, realmente, isso é importante. Esse olhar dos pais para a consciência de que nossos filhos são espíritos, como diz Khalil Gibran, né? São almas, não são meus pertences. Porque quando eu tenho a consciência que a minha tarefa é, junto a Deus, estabelecer um processo educacional para devolvê-lo a Deus, para aproximá-lo de Deus, eu já trabalho de uma forma diferente, não é meu. Porque sendo meu, eu faço o que eu quero e deixo de fazer o que ele precisa. E isso é muito importante, essa percepção é muito importante. Sim, só vou finalizar aquela pesquisa, concluindo também, Jorge, o que tu falou aqui, que é muito importante, né, a importância dessa pesquisa aqui, da Universidade de Harvard e de outras universidades. O que a fé, a religiosidade nas crianças proporciona? Maior capacidade de resiliência, ajuda a criança a processar traumas e perdas, oferecendo um sentido maior para as dificuldades. É isso que nós demoramos até, né, para entender, para compreender a importância da fé raciocinada, né, que é a proposta da doutrina espírita, que responde aquelas perguntas básicas, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos fazendo, por que estamos aqui, né? Então, quando nós começamos a compreender tudo isso, nós começamos a raciocinar, nós começamos a colocar a importância devida nos acontecimentos que parecem que seria o fim do mundo, vamos dizer assim, né? Então, para as crianças também. E repetindo o que eu falei aqui, quando foi na conversa com o Luciano Carneiro, né? Que, por exemplo, toda mãe, em tese se espera isso, que toda mãe se preocupa muito em preencher o cartão de vacina da criança. Né? Tu vai lá, tu exige da mãe, a mãe, não, tá aqui, ó, todas as vacinas, né? Tá tudo preenchidinho. Peguei pelo braço e levei. Levei, arrastei. Eu disse, tá, mas qual é o objetivo de ter esse cartão? Não, porque Deus o livre, pode adquirir uma doença, paralisia, coqueluche, sarampo, enfim, pode pegar uma doença muito grave, perder meu filho, enfim, ficar, né, tendo algum problema. Tá, mas a gente tá falando de doenças do corpo, da matéria. Tá, e quando o teu filho passar por uma separação lá na frente e não souber processar uma traição, por exemplo, onde é que está a vacina aí para depressão? Não tem nenhuma nutrição dentro dele. Onde é que está a vacina para ideação suicida? Onde é que está a vacina para desespero, para surto? Onde é que está? Não tem, né? Claro que tem. Toda vez que a gente leva a nossa criança lá para evangelização, aos sábados, a gente está levando para vacinar. É uma vacina por sábado. Sim. Ele está sendo vacinado aos poucos, né? Então, para quê? Para desenvolver essa imunidade, essa força interior, que não quer dizer que ela não vai sofrer, não quer dizer que ela não vai se abalar, mas ela vai conseguir encontrar dentro dela respostas que, de repente, alguém que não passou por um desenvolvimento espiritual, por exemplo, ela não encontre. E aí ela se encontra num brete. E às vezes a única saída que ela vai buscar é isso. E é bem interessante assim, tá falando da escola, né, que tem que levar para a escola, o pai chovendo, sol, chovendo, não importa. Não, eu não quero, não. Vai na escola, vamos lá. E os filhos estão observando o pai e a mãe. A escola é importante, porque se a gente não for Deus o livre, não dá nem para dizer. Mas quando chega na evangelização no sábado, filho, daí a amiga liga, ou o amigo liga para tomar um chimarrão lá no UFSM, bem na hora da evangelização. Mas assim, hoje não, né? Mãe, mas eu queria ir. Não, hoje não, porque a mãe, né, vamos quem sabe no outro sábado, e vai relevando, e a criança está observando, por um pouquinho, então isso não é tão importante como... E outra vacina, nosso tempo infelizmente está acabando, né? Outra vacina importantíssima que não vai dar tempo de nós falar aqui é o Evangelho no Lar. O hábito do Evangelho no Lar. No começo até as crianças vão tentar atrapalhar e tal, mas aquela vai criando uma vibração, uma energia na casa. Mas elas estão no lar. E elas estão lá, amanhã elas estão lendo, amanhã elas estão interpretando junto.
Exatamente. Então, esses bons hábitos nós precisamos manter. Independente da fé que professe, Exatamente. né? Não necessariamente o evangelho em si, se a família não é espírita e não tem esse hábito, mas a oração em família, Exatamente. a prece em família, o diálogo sobre religiosidade, sobre Deus, sobre quem é o Criador, sobre a importância de ter fé, a importância da oração antes de dormir. A criança vai aprendendo a se relacionar com Deus à sua maneira. A maneira não tem jeito certo ou errado. O importante é a relação. É a relação com Deus, realmente. E para isso tem que ter essa noção da conexão do mundo material com o mundo espiritual. E Santo Agostinho também, essa fala dele aqui pega vários pontos, né? Para mim com uma lucidez, e nem poderia ser diferente, né? Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar. Olha o que ele diz em 1862. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Planar no infinito do passado e do futuro. Tá? Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar. E uma outra questão que ele explica também é essas diferenças que a gente percebe, né? E também o que já foi dito aqui, eu não pedi para nascer nessa família, eu não me dou bem com esse pessoal, o que eu estou fazendo aqui, como é que eu vim parar nesta família? Tudo tem um planejamento, tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade. E aí Santo Agostinho diz o seguinte, ó, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, família, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo espiritual, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-las em outras encarnações e em outras necessidades. O ciclo da vida, do processo educativo, do processo evolutivo. Eu encerro só a minha participação sendo bem objetivo e rápido. Quem ama, cuida. Quem ama, diz não. Quem ama, auxilia e controla. Quem ama, coloca a hora para o tempo para o celular, né? Para as mídias, para as telas, né? Como disse Jesus, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Que nós possamos refletir sobre a importância de ser pai, mãe, avô, avó, tio, cuidador do futuro de uma criança. Muito bem. Diógenes? E sempre procurando compreender que a criança não é um robô. Ela traz uma carga, ela traz um histórico reencarnatório, ela traz o seu temperamento, os resquícios da sua personalidade anterior, né, vamos dizer assim, e que os pais, muitas vezes, eles fazem naquilo que está no alcance deles. Né? A gente não tem a missão 100% de salvar alguém. A gente sabe que a criança ela também tem a parte dela, o adolescente, né, também tem a parte, e às vezes os pais podem até se culpar, mas meu Deus, o que eu fiz? Né? Mas às vezes o pai fez no limite que ele tinha, né, a partir do conhecimento dele, das forças que ele tinha, e é aquilo que a gente volta, né, a falar, é a intenção. Sempre vai valer a intenção. Porque realmente, às vezes tem espíritos que são bem rebeldes, né, que é difícil de domar, né. Então, realmente é um desafio ser pai, ser mãe, é realmente um desafio muito grande e que realmente precisa ser vivenciado, mas que a gente cuide, né, de não levar para a culpa, mas para a responsabilidade. Né? Eu tenho a minha parte de responsabilidade, mas são dois espíritos que estão ali, que vieram juntos, para aprenderam juntos. E o que eu vou levar de melhor disso? Né? Márcia? Melhor educação infantil, maior a espiritualidade nesse processo todo, menor a crise da adolescência. Ela sempre existe, mas ela pode ser dimensionada de acordo com esse processo. E isso que o Diógenes fala, penso que seja importantíssimo. Não nos culpemos e não fiquemos presos em culpas que paralisam. Vamos começar um processo de auxílio a essas almas que chegam, independente da fase que estejamos, a partir da nossa lucidez, do nosso despertar, da nossa percepção, veiculando as melhores energias, confiando na espiritualidade amiga, chamando a espiritualidade para participar. Muitas vezes o jovem vai ir para a rua, vai ir para a noite, vai ir para a sua vida, para a sua caminhada, a gente não vai conseguir intervir e impedir. O tempo passou, a idade chegou, mas eu posso mentalmente, junto à espiritualidade, dizer, Pai, cuida dele para mim.
onde quer que ele esteja, que ele possa ter a lucidez necessária para não se perder em convites sedutores que vão prejudicar. Que ele lembre do que ele ouviu em casa, que ele lembre da família, que ele possa sentir a presença desses benfeitores. Cuidem dele para mim. Isso tem uma força ímpar, ímpar. Porque muitas vezes o acesso ele vai ser espiritual apenas. Aquele jovem está rebelde, ele sai batendo porta, ele não nos escuta. Vai ter momentos da vida que nós só vamos ter Deus, a espiritualidade amiga e o anjo da guarda daquele indivíduo para conversar e dizer, me ajuda para que ele possa ser acessível, acessado. Né? Então, confiemos na espiritualidade. Que essa religiosidade também faça parte da nossa vida enquanto educadores. Né, em todos os níveis, primeiramente, para que a gente possa levar com maturidade e com equilíbrio aqueles que estão nesse processo, como nossos, sendo conduzidos. E aí, se Deus chegar agora e perguntar, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Espero que a gente esteja pelo menos um pouquinho melhor preparado e muito mais conscientizado da importância da nossa missão. Despertar Espírita termina aqui, na edição de hoje, com esse tema, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.